todos, amém? Amém. Graças a Deus. Coloque-se de pé, por gentileza. Bendito és o Senhor. Eu tenho orado já faz um tempo, já um bom tempo, e essa semana mais ainda, porque a gente crê num Deus que opera milagres, que faz maravilhas, que muda a situação, que faz aquilo que às vezes a nossa mão está tão distante. Pode fazer. Quando eu digo isso, eu estou falando sobre essa questão dessa venda desse lote ao lado aqui. Eu tenho orado, eu gostaria que você colocasse comigo diante de Deus em oração. Amém? Vamos fazer o nosso melhor e vamos confiar em quem pode tudo. Seria muito importante para nós. Já estou até, esses dias eu estou até sonhando, sério, imaginando em o que será o tamanho desse templo com tanto de gente que Deus está mandando e vai mandar, a área social que vamos ter ali, tudo que a gente vai fazer, até um centro de convivência dá para a gente fazer. Nossa, é coisa espetacular, a gente tem que desejar, tem que sonhar e tem que orar. Amém? Vire para cá nessa direção. Você não vai fazer uma oração por orar, você vai, como um servo de Deus que tem certeza que Deus ouve a sua oração. Você vai orar e vai falar com Deus, com o Pai Celestial, e vai falar: Senhor, é muito importante para nós, é muito importante para a igreja do Senhor. E estamos diante desta oportunidade, não aos nossos olhos, humanamente falando, é muito difícil, mas o Senhor pode mover. Pai, nós oramos como igreja do Senhor. E nós oramos não segundo as nossas possibilidades, mas oramos segundo o teu mover, o teu operar. Porque sabemos que nas tuas mãos está o mover com poder e glória. E o Senhor pode operar um milagre financeiro extraordinário, meu Pai Celestial, de forma, Deus querido, que este terreno venha para nós. Já que ele está à venda mesmo, Senhor. E nós temos desejo, a gente quer muito para o Senhor, para o teu reino, para a obra do Senhor. Vai ser muito bom, muito importante para nós. Nós colocamos diante do Senhor, confiamos no Senhor, consagramos, Senhor, diante de Ti, esse desejo do nosso coração para o Senhor. E pedimos a Tua bênção para a glória do Teu nome. Amém. Amém? Você orou com fé mesmo? Amém? Glória a Deus, que bênção. De pé, vamos abrir a Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. Aleluia. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. Vocês conseguiram encontrar? Se quiser acompanhar aqui no telão, talvez vai ficar até mais fácil para todo mundo, né? A mesma versão. Convidou um dos fariseus. Convidou quem? Convidou Jesus. Para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, o que ele fez? Tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Ela ficou sabendo, necessariamente ela não foi convidada para ir lá, mas ela foi. Levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-o com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo. Ele não gritou, não falou em voz alta e não falou nem para os outros ouvirem. Ele falou para ele mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem
E qual é a mulher que lhe tocou? Porque ela é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: Dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro lhe devia 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: Julgastes bem? E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vê esta mulher? Eu entrei na tua casa e não me destes água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me destes ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isto te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Vamos fechar então com o último? Vamos lá. Então disse a mulher: Perdoados são os teus pecados. Pode sentar. Pai, muito obrigado por tua palavra da parte do Senhor para nós. Nós lhe pedimos que o Senhor fale conosco por meio dela, para a glória do Senhor. Amém. Glória a Deus e amém. Bom, esse texto é um texto que você conhece muito, certamente já leu várias vezes, né? É uma história assim que está gravada no coração da gente. Esse dia em que Simão, ele convidou Jesus para ir até a sua casa. A ideia dele era que Jesus fosse lá para jantar com ele. Olha que coisa espetacular. E Jesus topou, falou: tá bom, eu vou com você, eu vou lá para a sua casa. Ou seja, eu vou estar lá onde a sua família vai estar, seus filhos, sua esposa, não sei, talvez os seus convidados. Vou estar lá com você. Bom, e parecia o quê? No meu caso, seria a melhor notícia possível. Eu diria, eu não sei, no momento lá, nesse tempo de hoje, eu mandava um zap para um monte de pessoas para ir lá. Mandava ou não mandava? Mandava? Vocês não mandavam? Eu mandava para primo, prima, tio, tia, tudo. Até para a sogra, né? Minha sogra é maravilhosa. Eu mandaria, né? Ela não está aqui nessa terra mais, mas mandaria, maravilhosa. A gente mandaria para tanta gente e falaria: poxa vida, vai ter um momento único na minha casa. Extraordinário, marcante. Jesus vai estar na minha casa e ele vai jantar com a gente. É um jantar especial, um jantar que falta palavras para dizer o tamanho da grandeza dele. Vai ser o jantar. O jantar. A gente já fez tanto jantar especial na vida, não já? Já participou de tantos jantares assim maravilhosos, mas com Jesus seria diferente, seria acima de todos os que a gente já participou até hoje. Nós ficaríamos assim maravilhados. Primeiro, por receber Jesus na casa da gente. Segundo, por saber que ele iria jantar com a gente, ia participar de uma refeição com a gente. Nossa casa ia ficar assim. A gente ia ter que arrumar mais cadeira. Ia ser uma coisa maravilhosa, né? A gente ia falar assim: olha, prepara aí, porque pelo menos umas 30 pessoas vão jantar com a gente hoje, junto com Jesus. Nós iríamos fazer, eu sei que você ia fazer isso. Você ia fazer daquela ocasião a ocasião mais especial da sua vida. Só que tem um detalhe, irmão. Tudo é especial quando a gente tem uma compreensão profunda de quem está com a gente. Em o que aquele momento vai se tornar por causa daquela pessoa. Não é só fazer por fazer. Estou fazendo um jantar, vai lá em casa. Não! É marcante a sua presença.
Esse jantar vai ser um jantar de honra para você. Uma coisa espetacular, maravilhosa. Bom, para que isso fosse realmente algo assim, tão incrível para a vida de Simão, tão incrível para a família dele, ele pelo menos, ele tinha que ter, assim, um conhecimento, saber dimensionar, ainda que não no todo, mas quem era Jesus? Quem era Jesus? E isso ele deixou passar de largo, e se escapou dele. Ele levou Jesus para a casa dele como se leva um outro convidado, às vezes assim, um convidado não tão importante. Fato é, de tudo que ele deixou de fazer por ele. Olha para você ver a partir do versículo 44, quando Jesus censura ele e diz para ele tudo que ele deixou de fazer para ele. Olha aqui para você ver. Vê esta mulher, entrei em tua casa, aqui começa a aparecer os não desse texto. Entrei na tua casa e não me destes água para os pés. Gente, é a coisa mais simples. Chegou um visitante, um viajante, um visitante. Uma das primeiras coisas que fazia era colocar uma bacia com água e lavar os pés dele. Era uma forma de dizer, você é bem-vindo aqui na minha casa. Ele não fez nem isso. O básico dos básicos. Porém, ela regou os meus pés com lágrimas e enxugou os seus cabelos. Aí vai passando, 45. Ao outro não. Não me destes ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. O ósculo era uma saudação. Uma saudação de pessoas que gostavam do outro, de sentiam bem com a presença do outro. Que a pessoa, geralmente, ele não ia lá e beijava um inimigo. Ele beijava um amigo, uma pessoa querida, uma pessoa que ele estimava. E ele, o que ele fez com Jesus? Ele beijou Jesus assim que ele entrou na casa dele? Não. Pode 46, deixa eu ver se tem mais algum. Tem. A outra coisa. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, o bálsamo, ungiu os meus pés. Tudo que era honra, ele deixou de fazer. Tudo que era honra. Ele não fez nada. Você sabe, melhor do que eu, que as pessoas tinham os costumes na época de Jesus, por exemplo, quando se beijava a mão de alguém, se beijava a mão de alguém que era o quê? Mestre. Quando se beijava o rosto mesmo de alguém, geralmente essa pessoa era considerada o quê? Um ministro, um sacerdote. Tinha o ósculo que era do dia a dia, mas geralmente para o sacerdote se fazia isso. Mas quando se beijava o pé, era exclusivo para quem? Para o rei. Só para os reis se beijava os pés. Ele não fez nada disso. Aliás, a mulher fez tudo isso. Enquanto ele não beijou o rosto, ela beijou foi os pés. Em outras palavras, ela estava querendo dizer para ele, eu te reconheço como rei. Absoluto. Único. Senhor incrível, extraordinário. O problema de Simão, olha para você ver, está aqui, versículo 39, coloca para mim, por gentileza. Quando ele viu acontecer tudo isso, dela ter feito todo esse cerimonial para Jesus, derramou o óleo, veio por detrás dele, derramou o azeite misturado com óleo nos pés dele, beijou os pés dele, enxugou os pés dele com cabelo, regou com lágrimas, enxugou com os cabelos, aquela coisa extraordinária. Aqui diz muito sobre como que estava o coração dele, e isso é um perigo, a gente tem que tomar muito cuidado com isso aqui, porque no texto todo, tudo para mim é muito lindo, mas uma das coisas que mais fala comigo nesse texto é isso aqui. Ó. Ao ver isto, ao ver o que estava acontecendo, como a gente vê o que acontece de uma forma geral, porque aí a gente vai dimensionar qual o princípio de honra que a gente vai exercer naquele momento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara, o que ele fez? Disse
consigo mesmo. Dizer para si mesmo é uma das formas mais assim contundentes, uma das formas mais profundas de você bater a realidade com você mesmo, de você se olhar no espelho e de dizer exatamente isso que eu quero dizer. Às vezes a gente fala assim de uma forma precipitada para alguém, a gente até volta atrás, mas quando a gente fala para a gente mesmo, a gente não só está pensando, mas a gente agora está pensando e falando para a gente está usando um outro recurso em que a gente vai pegar 3 vias. Eu penso, eu falo e eu escuto. Aquilo é bem dimensionado para mim e tem um significado assim muito amplo disso. Ele disse consigo mesmo, com toda convicção, era isso mesmo que ele queria dizer, era isso mesmo que ele pensava, era essa mesma forma dele ver tudo o que estava acontecendo e dele ver a própria pessoa de Jesus, quando ele disse, se este for a profeta, olha para você ver, isso é palavra de alguém que está querendo dizer, tipo assim, eu não sei nem quem você é. Estou te trazendo, te trouxe na minha casa, te convidei, claro, eu ouço falar tantas coisas a seu respeito, mas eu mesmo não sei de verdade quem você é. E aqui, se este for profeta, ou seja, é claro que ele não é profeta. Não é, está provado aqui que ele não é profeta, é isso que ele está dizendo. Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é o quê? Pecadora. Pecadora. Isso aqui fala muito comigo, sabe por quê, irmão? Começando lá no início ali daquele versículo ali. Ao ver isto, isso diz muito sobre mim, sobre você, porque a forma como a gente está vendo as coisas, principalmente as coisas de Deus, as coisas do reino de Deus, as coisas da palavra de Deus, as coisas da pessoa de Cristo, vai dizer muito o que a gente anda falando com a gente mesmo. Que tipo de convicção está gerada aqui dentro? E muitas vezes essa convicção, seja ela mais ampla, mais curta ou quase nada, ela vai dizer muito sobre o que vai ser o estilo de vida da gente. Você ama Jesus e você vive com Jesus, é nesse aqui, ó. É como você vê e como você fala para você mesmo. É a realidade que eu e você temos a respeito da pessoa de Cristo, que nos coloca mais íntimo dele, ou nos coloca em um lugar em que às vezes a gente está igual Simão, né? A gente não pode correr esse risco de às vezes convidar Jesus, de até querer ele na casa da gente, mas sem o real conhecimento de quem ele é de verdade. Quem de verdade é esse Jesus que a gente está convivendo com ele? Quem está entendendo até aqui, diga amém. Isso faz toda a diferença, irmão. Isso me faz ser mais ousado, isso me faz ter mais fé, isso me faz ser mais fervoroso, isso me faz ser alguém que não fica vendo Jesus de longe, ou que só gosta de Jesus, ou que só tem um certo prazer em pegar uma Bíblia, ou ler um versículo, ou ouvir uma mensagem. Isso vai me mostrando muito qual é o nível do meu relacionamento com Ele. E a gente tem que pensar nisso, sabe, irmão? Tem que pensar. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se este fora profeta, ele ia saber quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecador. De verdade. De verdade. Até hoje. O que é que você anda dizendo para você mesmo sobre Jesus? As palavras, as atitudes. Jesus é realmente o que por muitas vezes você diz que ele é? Ele é de verdade isso para a sua vida, para a minha vida? Se Jesus é o meu Senhor absoluto, então por que eu não o honro mais como Senhor absoluto? Se Ele é o meu Senhor e o meu Salvador, por que então eu não o honro mais como Senhor e como Salvador? O
que muitas vezes a gente anda dizendo para a gente mesmo com relação à pessoa de Cristo? O fariseu estava com Jesus ali, já pensou? Na casa dele, com a família dele, e sem ter nenhum tipo de profundidade, de conhecimento, de entrega, de fervor, ou às vezes até de amor pela pessoa de Cristo. Como pode? Às vezes a gente fica pensando que a gente pode fazer tudo do jeito que a gente quiser, da maneira que a gente quiser, e Jesus aceita e está de bom tamanho. Às vezes a gente coloca tudo na medida da gente, né, irmão? Se a gente não tomar cuidado, não põe tudo na medida da gente. A gente canta e acha que está bom cantar. E às vezes no nosso canto, pode acontecer muitas vezes que nele existe pouca adoração, tem muito canto. Às vezes a gente pode orar, mas pode orar e orar, porque palavras estão sendo ditas. Mas pode ser, por muitas vezes, que algumas orações são só palavras ditas e não têm alcance nenhum ao coração de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. A gente tem que ficar muito atento, sabe para quê, irmão? Para que a gente não viva uma vida muito aquém daquilo que a gente está pensando que a vida da gente é em Cristo. E a gente se alimente com a ideia de que a gente, nosso Deus, eu sou adorador por excelência. Gente, olha só. Adorador por excelência. Sabe o que é adorador por excelência? É um adorador de corpo, de alma e de espírito, de uma entrega total, incondicional, com conhecimento profundo da pessoa de Cristo Jesus. Simão, ele fez o que fez e ele achou que estava normal. Tá de bom tamanho, eu já o recebi aqui, pedi para preparar um jantar, tá legal. Daqui a pouco ele vai comer com a gente aqui, vai cear com a gente, ele já tomou lugar à mesa. Então tá ótimo, tá bom demais. Muito bom. E ele estava deixando passar uma série de coisas que ele devia ter feito. Ele podia ter colocado uma bacia com água ali, lavado os pés de Jesus, enxugado os pés de Jesus. Ele podia, de uma forma assim, maravilhosa, ele podia ter dado a saudação a ele, seja bem-vindo, mestre. Poderia ter beijado a mão dele, poderia ter beijado até os pés dele. Não! Ele não fez nada disso. E aqui tem um grande problema, o problema é em não fazer e achar que tá bom, que tá feito, que tá bacana demais, que tá legal. Irmão, eu amo muitas mensagens, assim, sabe? Mensagens de motivação, mensagens que põem a gente para frente. Eu amo muitas mensagens. Mas eu vou te falar a verdade, as mensagens que eu mais amo é a mensagem de confronto. Em que põe um espelho de todo tamanho na frente da gente e diz assim, olha aí para o seu rosto e veja quem você é. Veja aí, igual Simão, o que você está falando com você mesmo? Porque aí mora a verdade. Amém? E tem gente, não é mesmo, Lucas? Não é? Que as mensagens, você sabe que mensagem que põe a gente para frente espiritualmente é aquelas mensagens mais, não é? Que mexe com a gente, né, Grace? Tira a gente da zona de conforto e às vezes soca a gente na parede e a gente diz, opa! Né, irmão? Eu tenho que despertar mesmo, que é isso? Por que eu fico nessas migalhas de oração e achando que eu sou super espiritual? Por que eu fico passando, até que graças a Deus nós estamos lendo bastante a Bíblia, né? Graças a Deus, né? Mas quem sabe, um ano atrás, a gente dava uma folheadinha assim, lia um versículo e tá bom, e daqui uma semana eu leio outro, no culto eu leio outro, e tá bom, e eu amo a palavra de Deus, amo nada. Eu leio de vez em quando. Não era assim, talvez, que era nós até uns tempos atrás? Agora não, nós já lemos o Novo Testamento todo, estamos caminhando já, né, já bem adiantado no Antigo Testamento. Aqui, meu irmão, Jesus não deixou passar, não deixou? Não deixou passar.
Tem hora que ele não deixa passar. Tem hora que ele põe um espelhão na frente da gente e fala assim, veja aí você. Não é? Ele não deixou. Simão não fez nada disso. E talvez perdeu a oportunidade de ficar o quê? Calado. Tem hora que é melhor ficar calado, não é verdade? Se ele vê aquela cena toda ali e fica envergonhado, fala, nossa, eu não fiz nada disso. Nada disso, essa mulher tá na minha casa, eu nem convidei ela. Pecadora, ele chama ela de pecadora. Eu nem convidei essa pecadora. Essa mulher entrou na minha casa aqui, essa mulher está fazendo tudo que está fazendo. Eu não fiz nada disso, nada disso. Eu fiz um jantar e achei que já está de bom tamanho. Valeu. Está entregue. Diga assim, o nosso bom tamanho pode não estar de bom tamanho para Jesus. Amém? E na maioria das vezes não está não, tá, irmão? Concorda? Na maioria das vezes não está não. Porque Jesus não chamou simpatizante. Jesus não chamou só pessoas que gostam dele. Jesus chamou pessoas que queiram amá-lo profundamente e viver uma vida de intimidade e de celebração com ele. Amém? Ao ver isto é um campo amplo, como que a gente vê tanta coisa na obra. Tem o evento das mulheres, como que você vê isso? É seu, você mulher, você participa, você está dentro. Ou ao ver isso, os eventos dos homens, dos jovens, dos adolescentes, de tudo, do ministério infantil, ao ver isso, o pessoal do louvor, o que você está vendo? O pessoal da pregação, o que você está vendo? Como é que você vê isto? O que é isto? O que a gente está chamando disto? Como que a gente está dimensionando tudo isso? Ao ver isto, o fariseu que eu convidara disse consigo mesmo, porque aqui, como eu já disse, mora a verdade, porque a gente depois sai, vai e a gente fica com aquilo aqui dentro. A gente pode até dizer para o outro totalmente diferente, mas a verdade está aqui dentro. A verdade está aqui dentro. Quem entende, diga amém. A verdade está aqui dentro, a gente sai com ela, ó. Principalmente na hora que a gente vai lá para a caminha da gente, que a gente deita e põe a cabeça no travesseiro assim, ela está circulando aqui na cabeça da gente. É por isso que a gente não é somente o que fala. A gente é o que as atitudes dizem que a gente são. Não é assim? Ele falou consigo, se este fora profeta. Poxa, ele tinha dúvida, não sabia nem nada. Estava ali com Jesus sem saber quem é Jesus, estava perto de Jesus, com o coração longe de Jesus, estava na presença de Jesus, ali bem na presença de Jesus, mas na sua alma, no seu espírito, parecia que ele estava, meu querido irmão, num deserto terrível espiritualmente. E aí ele testa quando ele diz, ele bem saberia, então quer dizer que ele não sabe, então quer dizer que ele não é profeta, então quer dizer que, poxa, eu estou convidando Jesus aqui, e a princípio pensando uma coisa, mas eu estou vendo que ele não é. Bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecador. Jesus é perfeito. Jesus, meu querido irmão, ele, indiferente de qualquer palavra que alguém diga, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Não. Jesus é Senhor absoluto da nossa alma, da nossa vida. Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E nós devemos dar honra a Ele. Dar honra a Ele. Incrível, né? Estava ali aquele fariseu e a única pessoa que foi aprovada naquela casa daquele dia foi quem não foi convidado. A única pessoa que saiu justificada e perdoada dali foi quem entrou ali naquela casa, bem intencionada, reconhecendo quem é Jesus, fazendo para Jesus as mais altas honras, ungidos, derramando unguento,
né, nos pés dele, regando com lágrimas, enxugando com o cabelo. Ela não estava nem aí se Simão ia expulsar ela dali, se os fariseus iam falar o que falou, que ela não estava nem aí. Porque você sabe, né, presbítero Welton? Adoração, que é adoração, é aquela adoração onde a gente adora a Deus em espírito e em verdade. Entende? Em que a gente rasga o coração da gente, em que a gente aproxima mais dele, em que a gente prostra nos pés dele, em que a gente adora, celebra. Às vezes eu fico preocupado, sabe, irmão? Estou encerrando já essa palavra. Às vezes eu fico preocupado da forma como muita gente vê isto falando do culto. Eu fico pensando, bom, peraí, nós estamos num culto a quem? A Jesus, é claro. Quem é Jesus? Simão não sabia. Não sabia. Se esse fosse, então ele não sabe. Ah, Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o meu Redentor. Ele deu a sua vida em resgate a minha na cruz do Calvário. Ele é o meu Salvador. Ele é Senhor absoluto da minha vida. Então, como é que eu e você se comportaria em um culto para alguém que é o seu Salvador? Que é o seu Senhor? Que é o mestre da sua alma, que é Senhor absoluto de todo o seu ser. Como é que você reagiria num culto desse? Como? Como que o seu coração moveria? Como que seria o seu gestual? Como que seria você? Como que você se derramaria? Vai muito da forma como eu vejo isso. E tem muita gente vendo isso de forma bem superficial, sabia, irmão? Tem gente que desperta que teve num culto, quando diz amém aqui, termina o culto e fala, eu fui no culto. Mas não foi o culto. Quem entende, diga amém. Como que nós reagiríamos? É claro. Eu e você reagiríamos com quebrantamento, com derramamento, prostrando nos pés dele, rendendo a ele, assim, derramando o coração, todo o ser diante dele. As lágrimas desceriam, aquela mulher não chorou? Aquilo ali é um tipo de adoração. Amém? Como um rei, adorando um rei. Ela fez tudo. Ela trouxe para ofertar a ele. Ela derramou nos pés dele. Ela regou com lágrimas, enxugou com os cabelos. Aquela mulher fez tudo sem nenhum medo de ser censurada por ninguém, por pessoa alguma. Ela fez o que fez porque o coração dela estava naquilo que ela fez para ele. Um culto de adoração ao Senhor, irmão, deve ser um culto fervoroso. Fervoroso. Amém? Fervoroso mesmo. A gente está aqui e a nossa alma salta de prazer diante dele, a gente glorifica, exalta, engrandece a ele. A gente não é simpatizante por Jesus, não. A gente ama Jesus. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. Coloque-se de pé, por gentileza. Aleluia. Eu gostaria que você agora fechasse os seus olhos por um instante. A gente já está caminhando para o encerramento. Feche seus olhos. Através dessa mensagem eu te convido a ter uma nova forma de ver isto. Ver isto. Ver isto ali era como Simão estava vendo a adoração daquela mulher. Como ele estava vendo um culto que aquela mulher estava prestando a Jesus. Ver isto é ver como Jesus estava recebendo tudo aquilo. Como Jesus estava observando, recebendo tudo aquilo. Ver isto e falar consigo mesmo. Falar consigo mesmo é encarar a realidade. É onde mora a verdade. Onde eu busco no meu coração a verdade sobre aquilo. A verdade que eu entendo sobre a palavra, sobre a pessoa de Cristo. E isto muda tudo. Muda tudo para um nível de intimidade. Ou muda tudo para um nível de superficialidade. Depende.
Depende como eu vejo isso. Depende como eu digo para mim mesmo o que é isto. Depende muito, muito. Mas Jesus sempre vai dizer a verdade. E Ele sempre vai dizer para mim o que muitas vezes está faltando. Como Ele disse para Simão: eu entrei aqui na sua casa, você não lavou os meus pés. Você não me saudou com o ósculo. Você não ungiu minha cabeça. Você não fez nada disso. Você não fez questão. Você achou que me convidar estava de bom tamanho. Como tem muita gente que acha que está de bom tamanho convidar Jesus para ir na casa, convidar Jesus, Senhor, entra na minha família, Jesus resolve esse problema, Jesus traz a cura, Jesus traz o milagre, fica convidando Jesus para resolver uma série de coisas. E quando vai ver de verdade quem é Jesus mesmo de verdade, está igual Simão. Se esse fosse profeta, muita gente duvidando, muita gente. E a prova que duvida não é o fato de falar que duvida, é a forma de agir como quem duvida. De agir. Quando eu não rasgo meu coração diante de Deus, quando eu não prostro na presença dEle e derramo todo o meu ser diante dEle, no íntimo do meu ser, eu posso de verdade estar em um ambiente, mas não estar envolvido profundamente, até pelo fato de não crer profundamente. E quando eu não creio profundamente, eu não vejo, eu não sinto, eu não percebo, porque, meu querido irmão, o reino de Deus se move na fé. Se move na fé. A gente vai perceber o mover de Deus aqui é na fé. A gente vai perceber o operar de Jesus aqui é pela fé. Nós vamos ser tocados por Jesus aqui é pela fé. O milagre vai acontecer pela fé. Meu irmão, nós iremos dar brados de glória e de júbilo. É pela fé de saber que Ele está neste lugar e Ele recebe a nossa adoração. É pela fé. É pela fé. E a fé nos faz ter uma entrega tremenda, uma entrega profunda. Eu quero chamar a minha atenção e a sua atenção nesta noite aqui. Meu irmão, viva por fé e não por vista. Avance, cresça. Celebre comunhão, intimidade. O culto não é um culto só por ser culto. O culto é um culto da alma, do espírito, da vida. Senhor Jesus, nós aprendemos aqui, Senhor. Vamos orar, pode orar. Fala com Jesus e diga para Ele assim: Senhor, eu quero ver melhor. E quero ter uma interpretação melhor das coisas do Senhor. Diga consigo mesmo agora e diga para você mesmo. Diga para você mesmo e diga: Senhor Jesus, eu quero ampliar minha forma de ver o Senhor, de sentir, a minha forma de intimidade, de comunhão com o Senhor. O Senhor, eu não quero só falar que o Senhor está no ambiente como Simão viu que o Senhor estava lá. Eu não quero só fazer uma coisa e achar que está de bom tamanho e omitir tantas outras e deixar tantas outras. Não. Fala com Jesus, fala para Ele: Senhor, eu quero viver uma vida de intimidade. Eu já disse isso muitas vezes para o Senhor, mas às vezes eu promovo um retrocesso na minha vida. Mas eu não quero promover retrocesso, eu quero seguir adiante. Pai Celestial, em o nome do Senhor Jesus, nós oramos agora neste momento. Eu tenho certeza que aqui o Senhor já operou com cura, com milagres, com restauração, já fez maravilhas, já operou com poder e glória, e a bênção do Senhor está sobre nós. Maravilha, e nós te louvamos por isso. Mas nós viemos aqui, Senhor, para além da bênção. A bênção nós já temos, que o Senhor nos deu. Mas nós viemos aqui para te adorar, para te bendizer, te exaltar, te glorificar, engrandecer ao teu santo e poderoso nome e celebrar a nossa vida no Senhor. Nós queremos fazer como aquela mulher. Simão a chamou de pecadora, como se fosse uma qualquer.
mas aquela mulher deu ao Senhor a verdadeira adoração. O Senhor a justificou. A justificou. O Senhor a perdoou. A perdoou. O Senhor ordenou que ela fosse, porque o Senhor a perdoou. O Senhor recebeu dela, o Senhor não a proibiu de fazer coisas extraordinárias para o Senhor ali, coisa que a alma e o coração dela desejou, coisa que não foi anunciada. Senhor, não foi uma programação anunciada, ela não publicou aquilo. Senhor, ela não avisou que estaria ali, ela não disse o quanto gastou para comprar todo aquele unguento. Ela não, Senhor, ela não falou nada disso, mas ela fez para a glória do Senhor, fez, e a memória dela foi guardada, e nós estamos aqui hoje e falamos sobre o feito dela para a glória do Senhor. Mais de 2000 anos depois, nós ainda estamos falando sobre esse feito. Senhor Jesus, nós não queremos ser mais do mesmo, não queremos viver na mesmice, numa rotina pegajosa, ouvindo mensagens em cima de mensagens, exortações em cima de exortações, impulsionamento para vivermos uma vida extraordinária e muitas vezes olharmos para nós e vermos que não saímos do lugar. Nada mudou. Ficamos sensibilizados, tocados, até movidos. Mas depois voltamos para o mesmo lugar. Não, nós não queremos isso. E a gente já cansou de falar também que não quer isso. Senhor, que o nosso coração seja de adorador, de fiel. Que a gente não se contente em fazer alguma coisa para o Senhor e achar que está de bom tamanho. Como Simão fez, ofereceu um jantar e achou que estava de bom tamanho, que aquilo ali era o máximo. E Jesus disse para ele que ele não o saudou, que ele não fez a recepção que devia fazer, que ele não o honrou com as honras que devia honrar. E aquela mulher o fez. O que vale para o Senhor é vida, 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 vida que está alinhada à vida do Senhor, vida que é regida por propósito para a glória do Senhor. Renove as nossas forças, renove a nossa vida, renove a nossa visão, o nosso entendimento e encha-nos cada vez mais da graça bendita do Senhor, para a glória do teu nome. Quem crê, diga amém. Amém. Pode assentar. A minha oração, irmão, é para que o Senhor abra os nossos olhos, ilumine o nosso entendimento, que a ousadia more no nosso coração de uma forma extraordinária, para a glória do Senhor. A minha oração é que a gente cada vez mais mude a nossa postura para melhor, para a glória do Senhor. Que a gente se sinta incomodado, mas muito incomodado, por às vezes fazer alguma coisa e achar que está de bom tamanho. Quem entende isso, diga amém. Coloque-se de pé para a glória de Deus. Irmãos, com relação aos alimentos para a ceia vai ser passando esse domingo agora no outro. Já separe, já está na época de compra, não está? Compre lá algum mantimento a mais, você já pode trazer, colocar ali dentro do baú. No dia da ceia nós iremos colocar todos os alimentos aqui. Quem puder trazer, traga até mais de um alimento. Quem puder doar uma cesta, doe. No dia nós vamos colocar aqui, consagrar a despensa da sua casa, para nós atendermos família. Foi mês passado, nós distribuímos 16 cestas. Amém? Bênção para a glória de Deus. Pai, nós te louvamos e te bendizemos e te damos graças, Senhor, por esta noite maravilhosa, a palavra do Senhor que falou conosco, os louvores que foram maravilhosos para a glória do Senhor. Agora lhe pedimos que leve-nos na tua paz, na tua bênção. Conceda-nos um final de semana incrível, extraordinário, guiados pelo Espírito Santo do Senhor, sob bênção do Senhor, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém. Cumprimentos aos outros, vamos todos na bênção do Senhor.